Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma atração exclusiva do Sistema FAENG Senar INAS na Semana Internacional do Café 2020. Eu sou Maria Tereza Leal, jornalista, e nosso tema hoje é Inovação e Colaboração para Melhores Resultados. Para essa palestra, temos um convidado muito especial, Mauro Carrusca. Ele é estrategista de inovação, professor, conselheiro de empresas em visão de futuro e CEO e fundador da Care Innovation. Seja bem-vindo, Mauro. Muito obrigado. É um prazer enorme estar com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado à FAENG, a toda a direção, ao Roberto, que a gente já conhece e já trocamos algumas ideias. Bom, então vamos lá, né? Falar um pouco aí do que a gente pensa aí de inovação, como é que está esse mundo que todo dia está mais diferente e nos deixa realmente atônitos, né? Eu vou baixar aqui. Tá vendo aí? Tá? Bom, então, bom dia a todos. Obrigado aí pela presença aí de quem estiver nos ouvindo. Na verdade, a gente vai fazer uma conversa, né? Vamos conversar sobre esse ponto aí. A TT me apresentou, mas eu gosto de fazer uma apresentação um pouco mais informal, né? De quem eu sou, né? Na verdade, eu sou empreendedor nato, o empreendedorismo é um sangue que está na minha veia. E toda a história minha começa há muitos anos ainda. Eu sou de uma família muito humilde e para estudar eu tive que me virar. Então, desde jogos que daquela época não era videogame, mas eram as bolinhas, as pipas, etc., eu transformava tudo isso nas minhas pequenas indústrias e dava um jeito de vender e, com isso, conseguir recursos para continuar tocando os meus estudos, né? E tudo começou, a história começa quando eu, como visionário de tecnologia, fui fazer engenharia eletrônica na PUC, isso na década de 70. E durante essa apresentação, eu quero dar algumas dicas para os empresários, para os empreendedores, estudantes que estiverem te ouvindo, do que vem a ser inovação, né? E eu acredito que empreender é uma coisa muito importante. E quando eu entrei na PUC, eu tive uma noção do que é isso. Quando eu olhei para os lados, eu vi meus colegas, que eram todos de alto nível, a maioria tinham saído de escolas renomadas em Santa Rita do Sapucaí, todas as escolas dedicadas à eletrônica, já eram técnicas em eletrônicas. E eu era apenas um autodidata. O que eu fiz... vai aí uma primeira dica, é ficar do lado de quem sabe, apoiar nos melhores, né? E foi isso que eu fiz, e nesses 5 anos de engenharia, eu consegui, ao final do curso, ser agraciado com a medalha de ouro como em primeiro lugar da engenharia na PUC naquele ano. E eu costumo dizer que meu primeiro pitch foi quando a gente entrou no mercado, numa empresa, para fabricar um computador para ser concorrente de um que já existia no mercado, que era o Cobra 500. Nós desenvolvemos toda a tecnologia do QI 800. Mais uma vez, fica a dica. Eu chamei a diretoria na época e falei que a gente deveria fazer alguma coisa que não tivesse no mercado. E inovação, na minha visão, é resolver problemas reais, é dar solução para problemas reais. E nós tínhamos um problema real, que era na época que eu percebia que eram os leituristas da CEMIG andando com pranchetas, anotando tudo na mão na casa das pessoas. Eu sugeri que a gente fizesse um coletor de dados, uma máquina portátil a tiracolo. Na época, isso era impossível, isso era o início dos anos 80, os próprios diretores da Quartzil achou que aquilo era inviável, porque a gente realmente não tinha tecnologia para isso. Mas eu me fiz uma pergunta, por que o computador tem que, todas as veias deles têm que funcionar simultaneamente? E em 6 meses, nós tínhamos o primeiro coletor de dados nacional funcionando com uma tecnologia
que não era uma tecnologia de baixo consumo, mas a gente conseguiu fazer com que essas máquinas funcionassem 8 horas por dia com 4 pilhas alcalinas. E é interessante que isso me levou aos Estados Unidos a convite da Intel e da Helvac, que eles queriam entender o que a gente fez, né? E eu já tinha um estudo na década de 70 de entender o impacto da tecnologia no ser humano. Na verdade, isso sempre me incomodou como um autodidata, entender melhor quando o computador chegasse na mão. Para falar isso, há 50 anos atrás, na década de 70, era uma coisa de louco. Inclusive, é uma sorte eu estar aqui com vocês hoje, porque tentaram me colocar, foi no hospício na época, né? Achando que eu era maluco. Mas, em 85, eu participei de um processo na IBM e entrei para a IBM e fui morar no Silicon Valley, num projeto importantíssimo. E, na verdade, eu tive uma oportunidade fantástica. Eu fui morar no olho do furacão para um visionário que queria entender quando é que o computador chegava na mão, e os meus estudos, na época, me apontavam que a única limitação que a gente tinha era o consumo de energia. Eu, além de trabalhar numa empresa, num projeto de ponta, eu tinha os meus sábados, domingos e feriados para me enturmar dentro desse ecossistema, onde estava nascendo todos esses conceitos que as pessoas andam falando hoje, né? E pude entender melhor que, na minha visão, o computador viria para a mão no início do século XX, né? Finalzinho dos anos 90, né? No início do século XXI, né? Que, na verdade, nós somos no século XXI. Mas isso daí, para mim, mudava tudo, porque com o computador na mão, as pontas de qualquer negócio, é o cara que está na fazenda, é que está lá mexendo lá, lá no café, é o que está lá com os bois, com as vacas, é o cara da indústria, do chão de fábrica, é o vendedor, é o balconista, todos teriam acesso à informação. E eu acreditava que a gente tinha que repensar isso. Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. E isso me levou, no início dos anos 90, já em 93, a pedir demissão e sair da empresa para continuar esses estudos. Foi quando eu constituí a Care Innovation, estamos aí até hoje, fizemos 27 anos. Mas, e não para, né? Eu tive algumas oportunidades, como acompanhar o Sistema S algumas vezes em viagens internacionais ao Silicon Valley, né? Fui com a FAPEMIG, fui com a FAPESP, a entender melhor como que seria a inovação, o empreendedorismo no agronegócio. Me formei também na Babson, posteriormente, em inovação e empreendedorismo. E, para começar, gente, eu queria mostrar para vocês. Agora, no último dia 11 de novembro, na China, comemoraram o Dia de Solteiros, né? O Alibaba, que é um dos maiores, hoje, varejistas do mundo, só que ele tem um pequeno detalhe em relação aos outros, ele não tem nenhuma agulha em estoque. Ele promove esse Dia de Solteiros, o dia 11 do 11, simbolizando os 4 pauzinhos, né, que são as pessoas solteiros. Nenhum dia, em 24 horas, em 2020, agora, esse mês, o Alibaba faturou 56 bilhões de dólares. Isso corresponde a 300 bilhões de reais aproximadamente. Isso significa 477 mil reais por segundo. E 3 milhões de pessoas foram envolvidas em toda essa operação. Para transportar e a logística disso envolveu mais de 4 mil aviões e navios. E ele atende o mundo inteiro nesse dia, fica esperando as ofertas do Alibaba, né? Por que a gente está mostrando isso? Porque esse número é um absurdo. Para vocês terem ideia, em 24 horas, o faturamento que ele atingiu corresponde a 5 vezes a soma do faturamento das 498 lojas do Carrefour em 2019, do Carrefour no Brasil. Então, é muito dinheiro, é muita coisa, né? Mas isso nos deixa realmente perplexos, né? São modelos de negócio transformadores, modelos de negócio como esses que mudam o mundo e mudam qualquer negócio em qualquer segmento. Ele mudam e moldam a forma de como a sociedade gera empregos, como os novos empregos são gerados, as oportunidades
oportunidades que aparecem, né? E isso, ele transforma a sociedade, não é só hoje, são para as próximas décadas. E quando a gente pensa num modelo desse do Alibaba, a gente olha no Brasil o Magalu, olha como o Magalu vem se portando da mesma forma, que é uma plataforma que permite que qualquer pessoa tenha a sua própria loja. Então, são modelos de negócio transformadores. E o mais importante é que esses caras não são oriundos da tecnologia, eles usam a tecnologias. E por que eu estou falando do Alibaba e não estou falando de uma Amazon? Porque o Alibaba é chinês e que parece muito com o nosso país. É um modelo de vida, é um terceiro mundo, como se diz. A China está crescendo de forma exponencial, mas ainda não é nenhuma Estados Unidos, ainda não é classificado como o primeiro mundo, né? Mas isso daí não é simplesmente a atuação de uma pessoa só, é a atuação de todo um ecossistema. Tem muita gente envolvida nesse negócio aí, né? Quando a gente pensa nisso, já há algum tempo eu venho falando muito da reinvenção da comida. Quando a gente toca no agronegócio, há alguns anos, a Perfect Day, em São Francisco, Califórnia, hoje é apoiada até pelo Google, desenvolveu, a partir da proteína do leite, um leite. E hoje eles estão fabricando os derivados do leite, né? A Impossible Foods, a partir de vegetais, assim como a Trust Food também, desenvolveram a carne a partir dos vegetais, usando proteínas que não sejam animal, né? Essa é uma tendência. E é muito interessante que não para por aí. Uma outra empresa do Silicon Valley me desenvolve o ovo, aí no canto esquerdo inferior, a partir também de vegetais. E todos esses eventos, muitos deles eu tive a oportunidade de estar presente. Eu tive a oportunidade de falar há pouco tempo, né, num evento da DuPont sobre sorvetes, e lá foi apresentado um sorvete feito a partir de nanotecnologia, sorvetes a partir de vegetais também. Então, é uma tendência que a gente tem visto isso daí. E agora, a pergunta fica, e o café? Será que também estão pensando num café para isso? Gente, bem-vindo ao século XXI. Uma empresa de Seattle, em 2019, pensa nisso. E há alguns anos, ela vem pensando, o café sem grão? Como assim? Atomo é uma startup de Seattle, nos Estados Unidos. O que eles fizeram? Eles pegaram a maioria dos compostos voláteis que compõem o café, mais inclusive o ácido clorogênico que dá esse sabor amargo ao café, e mapearam tudo isso. E, a partir disso, eles sintetizaram essas moléculas em mais de 60 tipos de plantas diferentes e fizeram um café muito parecido com o café feito como a gente conhece o café normal. E a gente pensa nisso tudo, né? Nesse vídeo agora, vocês estão vendo uma prova, um teste à cega, onde eles comparam o café da Atomo com um dos melhores cafés do mundo, né? que vende, que o público reconhece, que é a Starbucks, né? E o porquê disso daí? Né? É interessante que, quando eu tive num evento onde estava o Justin Food, o CEO dessa startup falou o seguinte: nós não queremos substituir o tradicional. O que nós estamos observando é que nós temos que fazer um produto que seja sustentável, um produto que seja acessível, nutritivo e gostoso. E o que eles perceberam? Que o novo cliente, esses novos consumidores da era digital estão abertos às novas experiências. Esse é um ponto importante, né? Eles como estão abertos. E é interessante que esse café, nesse teste à cega, foi o vencedor desse teste aí, onde as pessoas mostram, a maioria escolheu o café da Atomo como o café mais gostoso. Segundo o pesquisador, né, o cientista-chefe dessa empresa, ele está aí em inglês, mas foi exatamente o que ele falou, ele mostra que, assim como as outras culturas do agronegócio, como a carne, como o ovo, como o sorvete, como o leite, né, o café também, a indústria do café está
apta a novas inovações e mudanças. E ele mostra que também está ávida por pensar diferente, fazer a coisa de funcionar de forma diferente. E isso nos mostra que as empresas têm que pensar cada vez mais de forma transversal. O que significa isso? Significa que hoje a maior dificuldade que eu vejo numa empresa, num negócio em si, é quando você pergunta em que você é bom, né? Como você poderia entender melhor a sua competência? A Netflix viu isso há alguns anos, quando ela desbanca todo o modelo de aluguel de vídeos e passa para streaming, né? E ela mesma depois começa a produzir filmes e produzir conteúdos, ou seja, ela começa a colocar uma outra indústria, que é Hollywood, em xeque. A Amazon, que surge como uma livraria e entra no ramo da tecnologia, sendo uma fornecedora de tecnologia, recentemente começa a oferecer também conteúdo e produzir conteúdos. Ou seja, ela coloca em próprio xeque o negócio da Netflix. Para não parar por aí, a Google, quando a gente fala em Google, a gente pensa numa empresa que nos dá informações, que nos traz dados. Mas a Google, entendendo todo o seu conhecimento, começa a atuar também no agronegócio através de uma startup chamada Índico, né, que promete melhorar, através do uso dos dados, o negócio da propriedade. E é uma empresa avaliada em mais de 3,5 bilhões de dólares. É isso que caracteriza a empresa transversal. Então, está na hora que qualquer segmento de negócio, uma propriedade, segmento do agro como um todo, repense em que nós somos bons, qual competência eu preciso ter para agir transversalmente. Aqui tem uma comparação que eu gostaria de fazer com vocês, né? Aqui embaixo a gente vê os nossos 7-1 com a Alemanha. Todo mundo deve lembrar disso muito bem, né? E do lado direito, nós temos a partida final de Roland Garros entre o Djokovic e o Nadal, né? O que é isso? Nós temos a realidade de um jogo que tem regras, um jogo que tem início, que tem meio, que tem fim. A gente não muda a regra no meio do jogo, né? As pessoas trabalham em função para cumprir essas regras, para se desempenhar muito bem lá. Esse tipo de negócio, esse tipo de jogo é o que a gente chama de jogo de mentalidade finita, né? Então, como é que a gente vê o mundo hoje? Hoje a gente vê o mundo, desde lá dos tempos modernos, do Charles Chaplin, até hoje da indústria 4.0, é um outro tipo de negócio. Quando a gente fala no jogo dos negócios, é um jogo onde não tem regra. Nós não conhecemos todos os jogadores. Novos players podem entrar a qualquer momento. Não há um momento de início e um momento de fim. Não há uma linha de chegada. A gente faz sempre a pergunta: o que é ser o número 1? É ser o número 1 em faturamento, em número de clientes, em número de filiais? Isso é muito relativo. O tempo desse jogo, ele não acaba como um jogo normal. Graças a Deus, o jogo da Alemanha só tinha 90 minutos, então só foi 7-1. Mas no jogo dos negócios, esse jogo nunca termina. Ele termina para aquele, de repente, que perde jogadores, que no caso do mundo dos negócios, no caso das nossas propriedades, perde as pessoas, perde recursos, ou seja, perde dinheiro, então ele poderia entrar numa falência e alguma coisa bem similar, um M&A, uma aquisição, uma compra. Então, nós temos que ter nesse jogo pessoas com mentalidade infinita. O James P. Carson é um pensador que, em 1986, ele colocou essa ideia e que, brilhantemente, esse livro do Jogo Infinito, do Simon Sinek, fala sobre isso. Mas o James P. Carson, ele começou comparando o que é a finitude de um jogo com os negócios. E isso é muito importante para a gente entender que o que a gente precisa são pessoas com mentalidade infinita, pessoas que pensam não fora da caixa, mas nós temos que pensar muito além da caixa. Nós temos que estar sempre preparados para a mudança. Por quê? Hoje não tem mais uma zona de conforto. Nós vivemos numa zona de eterno desconforto. Nós nunca sabemos mais
quando, numa garagem do vizinho, que é um termo muito usado nos Estados Unidos, ou num laboratório, ou dentro de uma universidade, vão estar saindo um grupo de empreendedores que podem não só colocar em xeque o meu modelo de negócio, mas pode colocar em xeque o meu produto, ele pode colocar em xeque todo um segmento de negócio. Por exemplo, o Uber, o que fez, ele colocou em xeque o modelo de negócio. Então, pode sair um novo modelo para táxi. Eu posso, com isso, de repente, fazer com que um sofá da minha casa vire realmente um hotel. Eu posso pensar em um leite que foi sintetizado a partir da proteína do leite, e por aí vai, como esses rapazes que estão desenvolvendo o café a partir das características moleculares do grão do café. Ou seja, resumindo tudo isso, hoje se falava muito em QI, né, que é o quociente de inteligência, mas hoje o que a gente tem é que todos os dias nós temos que nos reaprender. Nós temos que esquecer o que já sabemos e temos que aprender tudo de novo, né? Esse quociente de adaptabilidade é que provoca o sucesso não só das pessoas, mas das empresas, de qualquer segmento que a gente esteja falando. Nós temos que estar preparados para nos adaptar nesse ambiente. E nisso surge esses jargões que a gente fala todos os dias, da inovação, da inteligência artificial, da colaboração. São vários os pontos que todos os dias não nos deixam dormir. Nós falamos de uma sociedade diferente, que você vem chamando de sociedade 5.0, nós falamos sempre da inteligência, de dados, e eu falo muito da era da aceleração. Hoje a gente vive um ponto onde parece que o que a gente comeu no Réveillon de 2019, né, já está chegando agora. Parece que o nosso tempo está voando. Aliás, um parênteses, 2020 está sendo uma exceção que parece que não vai acabar nunca, né? Mas isso não é o normal. Hoje parece que 8 horas não são mais suficientes para a gente resolver toda a nossa agenda. O porquê disso? Porque a velocidade das mudanças sempre foi uma coisa muito constante. Elas acontecem sempre, às vezes a gente não percebe, mas hoje o espaço de tempo entre essas mudanças é menor, que faz com que esse sentimento de aceleração cresça muito. E a gente vive nesse mundo acelerado, essa ansiedade que nós temos. Aliás, depois eu vou colocar para vocês, esse foi um capítulo de um livro que eu lancei em parceria com alguns autores no ano passado, chamado Pinceladas da Inovação, onde eu falo dessa era da aceleração e explico melhor lá o que vem a ser isso e como a gente tem que conviver com isso. Mas, na verdade, nós estamos convivendo num mundo de uma economia que tudo é tech, né? Nós falamos de um digital tech, de um health tech, da saúde tech, de um agrotech, da propriedade tecnológica, usando tecnologias como blockchain, como drones, etc., né? A mobilidade. Falamos de uma indústria 4.0, onde, teoricamente, o ser humano ele deixa de fazer aquelas funções repetitivas e ele passa para funções que exigem mais a cognição, né? Nós estamos falando de uma economia da inovação, e é uma economia preditiva. Por isso, mais uma vez, os dados são importantíssimos, é através deles que nós vamos tomar as nossas decisões. E essa economia é a economia do futuro, que é uma economia, gente, que está avaliada em mais de 10 trilhões de dólares. E isso sem contar com as receitas que estão chegando da inteligência artificial. Esse é um dos motivos que as empresas têm grande dificuldade de trazer para dentro delas esses jovens talentosos, porque eles querem uma fatia dessa grana, eles querem constituir o seu próprio negócio, eles querem ser empreendedores. É um mundo onde a gente vê que enquanto nós estamos preocupados, de repente, de melhorar o número de vagas para poder parar mais carros, alargar as avenidas, nós estamos pensando que, de repente, nós vamos ter os carros voadores, o drone. A própria Embraer já está criando uma startup para criar o carro voador também, que isso já está em teste em alguns lugares do mundo, como Dubai, né? Recentemente, há alguns anos, a Hyperloop entra no Brasil
com seu laboratório, escolheu o Brasil para ter o laboratório de inovação em logística, e a Hyperloop promete transportar pessoas e cargas a uma velocidade superior à velocidade do som. Os carros sem motorista são uma realidade e vão se tornar mais realidade ainda com essa evolução do 5G. Gente, eu gostaria muito, principalmente dentro do agronegócio, de passar aqui o resto da tarde com vocês, falando sobre essa tecnologia. O 5G, ele não é uma evolução do 4G, é outra tecnologia. Ele muda tudo. Ele torna possível o que está na gaveta. O carro autônomo, a resposta em tempo reais na agricultura digital, que ainda é lenta, passa a ser praticamente instantânea. E por que isso? Ele tem uma capilaridade muito maior, ele tem uma velocidade muito maior. Para vocês terem ideia, um download que em 3G eu faria de 3 GB, né? Que eu faria em 1,8 horas, por exemplo, eu faço em 35 segundos numa tecnologia chamada 5G. E aonde que me preocupa nisso? Quando a gente olha o Brasil, que já está com uma tecnologia focada no agro, de primeiro mundo, está muito bem, nós estamos bem, somos uma referência, mas, cara, nós podemos melhorar muito. Para vocês terem uma ideia, hoje, 67% da região sudeste tem acesso a... eu estou falando de propriedades rurais, tem acesso à tecnologia. Mas quando a gente fala desse Brasilzão nosso, que produz em todo ele, nós temos o norte com 2,26%. E se a gente tirar uma média, nós temos que... o Brasil, o acesso à conectividade rural, e esses dados não são meus, é uma pesquisa da própria Anatel. Nós estamos aí com 10,72% de acesso. Significa que 1/4 das propriedades tem acesso à internet, ou seja, em torno de 25 em cada 100 propriedades podem acessar a tecnologia. E nós temos que melhorar isso, porque o 5G vai vir com muita força e vai reescrever o que a gente já conhece hoje. Por que eu estou falando isso, gente? Não sendo não tem uma bola de cristal, mas como visionário de tecnologia, como eu comentei antes, há muitos anos eu venho estudando isso, são mais de 40 anos, e nós estamos vivendo apenas um ponto de inflexão entre um modelo lento, um modelo analógico, um modelo onde que a gente ainda escuta o tic-tac do relógio, para um modelo que nós não vamos mais escutar esse tic-tac do relógio. Essa era digital. Então, entender o digital e participar do digital não significa simplesmente você ter o acesso à tecnologia. Você tem que ter uma mentalidade digital. E isso é diferente. Nós temos que pensar de forma diferente. E é interessante que essa mentalidade digital, ela vem nascendo há 50 anos. Tem 50 anos. Nós podemos falar que agora nós estamos fazendo a primeira onda da revolução digital. Não é revolução 4.0, é de uma revolução de mentalidade digital. E tem um cara que eu me recuso a falar o nome dele para vocês. Tá? Tire uma foto, use o computer vision, a visualização de computador, para identificar quem é esse camarada aí. Mas esse camarada, ele mudou tudo. Quando ele falou que o tempo era relativo, ele reescreveu a história. Ele não sabia, ele sabia, eu acho, mas ninguém entendia o que ele estava falando. Se nós temos o que nós temos hoje, é graças a esse senhor aí, que infelizmente nos deixou em 1955 e foi Nobel de Física em 1921 com a teoria da relatividade, né? E pessoas fantásticas, que eu chamo que os cavaleiros do Apocalipse, não projetam tecnologia, eles não criaram chip, eles não criaram a teoria da relatividade, eles não trabalham com semicondutores. Muitos deles podem nem saber como é que isso funciona, mas eles souberam, ao usar a tecnologia e criar modelos de negócio, criar equipamentos que estão reescrevendo a maneira como a
sociedade vive. E aí, esse é o ponto que eu acho que é importante, que nós temos que perceber isso. E se a gente para pensar um pouco, quem conhece a lenda do cavalo de Troia, né, com certeza, muitos de vocês já viram falar, foi um presente deixado, né, para o rei da cidade e deixou na porta lá da cidade. E quando eles trouxeram esse presente para dentro da cidade, para o rei, qual a surpresa que eles tiveram? Né? Saiu de dentro do cavalo soldados armados. Né? E por que eu estou fazendo essa metáfora? Né? Porque nós estamos sendo abraçados, nós fomos abraçados, mas continuamos sendo abraçados pela tecnologia, a tal ponto que a gente não consegue mais sobreviver ou acha que vai morrer sem ela. Quantas pessoas saem de casa e esquecem, por exemplo, a carteira e falam, poxa, cara, eu vou no café ali, quero tomar meu cafezinho, trocar umas ideias com os amigos, mas eu penduro, um amigo vai pagar meu cafezinho. Mas se ele perceber que ele esqueceu o celular, ele larga o café, larga os amigos e volta em casa para buscar essa tecnologia. Então, eu até faço uma brincadeira sempre. Por que vocês, de vez em quando, na hora que levanta, dá um beliscão, aquele do mineiro, né, com força, para vocês entenderem que estão vivendo essa transformação, esse ponto de inflexão. Porque, gente, o que está acontecendo hoje é a ponta do iceberg do que está para vir. É a ponta. Esse é um dos motivos em que nós, da Quero Innovation, temos estudado muito o impacto da tecnologia no ser humano. E nós vamos ter muita coisa. Agora, como que isso tudo nos traz esses sinais de futuro, que a gente sempre está falando sobre esses sinais de futuro, para a nossa realidade, para a nossa agricultura digital, para o nosso agronegócio digital. Né? Então, nós estamos falando de equipamentos que não precisam mais de motorista para identificar aonde ele tem que dosar algum tipo de reconstituição da planta, algum tipo de inseticida, se for o caso, algum tratamento biológico, seja lá o que for, que possa colher amostras da terra para fazer análise instantânea, o que ele tem que fazer. Nós estamos falando de tecnologias que estão reescrevendo o campo, né? E o Brasil vem se saindo muito bem disso. Hoje, a internet das coisas, que já vem revolucionando, vai revolucionar ainda de forma exponencial com a chegada do 5G. Nós, da Care, temos uma grata satisfação de sermos hoje a representante em Minas Gerais da ABINC, que é a Associação Brasileira da Internet das Coisas, para ajudar as empresas, os segmentos de negócio, as propriedades, a usar melhor a internet das coisas para melhor produtividade, para reescrever o seu negócio. Né? E a ABINC tem essa função e nós estamos aqui fazendo a interface com ele. Mas isso aí só existe por causa dos sensores, da nanotecnologia, do blockchain, né? Que reescreve a forma de como eu posso rastrear uma cadeia. Eu vou me permitir que esses jovens, daqui a algum tempo, eles entrem no supermercado, que já pode ser hoje, e rastreiem como aquele produto foi transportado. E aí a gente vê que o buraco é mais embaixo. Eu tenho que garantir outras coisas. Robôs, máquinas inteligentes. Nós estamos falando de dados, do analytics, porque hoje, eu falava há alguns anos, eu dou palestras aí em vários lugares, há alguns anos eu falava, os dados são o petróleo, é o nosso novo petróleo, e não é mais, ele é o oxigênio. Os dados são o oxigênio, são através desse oxigênio que nós respiramos, e é através desse oxigênio é que os nossos negócios vão respirar, porque eles vão dar entradas para algoritmos, para inteligências artificiais, e olha que a inteligência artificial é burra. Ela precisa desses dados que nós vamos entregar para que nos ajudem a tirar conclusões mais assertivas. Então, essa agricultura e pecuária nos possibilitam isso, a melhorar os nossos processos. Mas um ponto tem que ficar muito claro, né? É que, assim como aquelas startups do início, todos os negócios
tem que pensar hoje não é no tripé. Eu não posso investir em tecnologia hoje pensando apenas no meu lucro. Pelo contrário, eu tenho que pensar na parte econômica, na sustentabilidade no meu negócio, mas eu não posso esquecer o que minha empresa está fazendo para a sociedade. Como é meu impacto social nisso tudo? O que eu estou fazendo para melhorar a vida das pessoas? O que eu faço para melhorar o planeta e conservar? Eu gostaria aqui, gente, de pensar um pouquinho mais com vocês, que é um conceito que eu venho falando há anos. O nosso negócio, ele é uma caixa preta e nós temos que vender, nós vendemos o que a gente fabrica, produz ali dentro, é para entregar para alguém, que pode ser uma pessoa ou pode ser um outro negócio. Mas, na verdade, o que eu faço ali dentro, o investimento que eu faço é para colocar essa pessoa, esse B2B, ou B2B que a gente fala, ou esse consumidor mais feliz, né? E a gente está tendo problemas, as empresas têm problemas, porque do lado de fora, esse cliente está mais rápido do que as empresas. Ele entendeu melhor as transformações. Então, além de ser mais ágil, eu também tenho que atender agora o planeta. Eu tenho que preocupar com os objetivos sustentáveis da ONU, os 17 objetivos. Eu tenho que preocupar com o ESD, que é o Environment, as condições, né, do meio ambiente, das sociais, né? E que a gente tem que preocupar e cada vez mais melhorar. Mas quando a gente olha isso tudo, eu tenho que pensar como está a inovação em nosso país. Aqui eu trouxe um gráfico para vocês, basicamente para a gente perceber que em um bom tempo aí, né, segundo o GI, que é o Índice Global de Inovação, a gente só perde posições, né? Em torno de 140 países, nós estamos em 2019 em 66º. Esse ano, ou seja, foi medido em 2019, nós melhoramos 3 posições, mas isso não significa nada. Esse índice da INSEAD e da Cornell, né, nos mostra que nos últimos 9 anos, nós perdemos 15 posições. E uma comparação que é bem interessante é se nós perguntarmos o que tem a ver ser inovador em relação a ser uma potência econômica. E quando a gente vê as potências econômicas, o Brasil não está muito longe. Nós somos o 9º lugar. Temos Estados Unidos em primeiro, a China em segundo, etc. Mas quando a gente analisa, né, os campeões de inovação, nós percebemos, segundo o índice internacional, né, do GI, nós percebemos que Estados Unidos foi para terceiro, né, e a Suíça está em primeiro. Mas o que a gente tem que observar? Né? O Brasil tem 66º e vem caindo, enquanto que a China, em 2017, estava em 25º. Um ano depois, em 2018, ela ganhou 8 posições. E em 2019, ela ganhou mais 4. E agora, gente, como é que ela vai estar no ano que vem? Quando a gente olha o ranking de competitividade, nós amargamos pelo Fórum Mundial o 61º lugar em competitividade. E numa outra comparação realizada pelo IMD, né, que é o Instituto de Tecnologia, né, o que a gente percebe? Que o Brasil está em 56º lugar em relação a 63 países. Mas o pior, nós somos o último em educação. Então, como que nós vamos alinhar esse país para uma economia 4.0? E o Brasil, como a gente sabe, nós temos enormes oportunidades, mas um dos desafios, eu acabei de falar, que é a nossa educação. Nós temos hoje uma produção baseada em ciência e tecnologia. Há mais de 40 anos, nós tivemos uma Embrapa que reescreveu tudo isso. E, a partir daí, nós realmente passamos não só deixamos de ser importador para não só suprir a nossa necessidade, mas alimentar, se não me engano, mais de 1 bilhão de pessoas, né, em todo o mundo. Mas nós temos muitas oportunidades. O principal é nós entendermos a demanda. Fica aí, gente, um ponto de interrogação, entender essa demanda. Olha o que as startups que eu mostrei lá atrás, que estão procurando alimentações alternativas, eles estão entendendo essa demanda, estão entendendo esses novos jovens, essas novas pessoas abertas às novas experiências. E o grande desafio é fazer com que o nosso produtor
cada vez mais, independente do tamanho, entenda que a tecnologia vai trazer um impacto positivo no seu negócio, em todos os sentidos, em toda a sua cadeia. Nós temos que cada vez mais, apesar que nós temos muita tecnologia embarcada nas nossas commodities, mas exportarmos mais e produzirmos mais produtos de maior valor agregado. Eu sei que nós estamos nesse caminho, mas precisamos acelerar. O Brasil tem muita pressa nisso. É essa pressa e que nos mostra que nós somos um país onde muitas pessoas ainda passam fome. Nós estamos falando de mais de 5 milhões de pessoas. Nós estamos falando que nos próximos 50 anos nós teremos que produzir muito mais alimentos que a gente produziu nos últimos 10 mil anos. E, na verdade, o Brasil tem todas as condições de alimentar esse mundo. Eu falo sempre, nós podemos ser, sim, o restaurante do mundo. E por que a gente tem visto isso? Porque hoje, 1 a cada 9 pessoas ainda não tem o que comer, ou não come direito. E, olha, quantas oportunidades que nós temos para esses jovens, para esses empreendedores. 1/3 dos alimentos são perdidos entre a fazenda e a mesa. E nós temos que melhorar isso. E sinais de futuro, a gente visualiza sempre. E esses sinais dos futuros nos vêm de tudo isso, é esse resumo do que a gente está mostrando. São as pessoas que têm essa mentalidade infinita. E essa mentalidade infinita não é somente dos jovens. Eu vejo vários empreendedores que têm essa mentalidade, que estão sempre se reinventando. Há pouco tempo me perguntaram numa apresentação como nós, num país como esse, que nós fundamos a empresa em 93 e fizemos 27 anos. E eu falo que a gente não muda uma vez por ano, a gente muda todos os dias, a gente está pensando diferente. E essas startups e esses jovens, eles pensam em modelos de negócio, eles pensam em ciência de forma que muitas pessoas, muitas cadeias de valores era imaginável para eles. Quando nós iríamos imaginar que a gente poderia fazer um leite a partir da proteína, ou como estão tentando agora em Seattle, da Atom, fazer o próprio café. Ele não vai concorrer com o café tradicional, vocês podem ter certeza disso, mas vai ser uma alternativa. Eles estão chegando à conclusão que precisamos de mais opções. E no Brasil, o que a gente tem? Segundo uma pesquisa da Radar Agtech, de 2018, nós crescemos muito, nós já temos mais de 1.000 empresas, startups, dando soluções para o nosso agro. E aí soluções bacanas, como o próprio projeto, onde nós somos um dos co-realizadores, que é o Ideas for Milk da Embrapa, que reescreveu o modelo de como fazer esse segmento evoluir e que foi acompanhado por outras culturas, como o InovaPorc da própria Embrapa, ou a Universidade de Viçosa, junto com a Embrapa, com o Inova Café. São maneiras da gente colocar, trazer esse pensamento infinito para o mercado. Aqui a gente tem uma startup que ganhou o primeiro Ideas for Milk, que, na verdade, o que eles fizeram foi melhorar a logística. Aqui nós temos, do sul de Minas, uma garota que é uma grande amiga hoje, a Mariana Vasconcelos, que ela, há muitos anos, melhorou, através da IoT, que é a internet das coisas, a maneira de dosar a água para a fazenda da família dela. E nós vivíamos uma época de escassez. Hoje, ela é considerada uma das maiores startups da América Latina e está em processo exponencial. Aqui é um case interessantíssimo. Eu me prontifiquei há algum tempo a participar, a passar uma tarde com alguns garotos da Sociedade São Vicente de Paulo, são pessoas carentes, e aqui, resumindo, que eu poderia contar tudo isso aí, gente, eu saí muito melhor do que eu cheguei. Eu tinha jovens carentes e passei uma tarde conversando sobre empreendedorismo. O que eu quero contar é que, quando eu cheguei, eles não entendiam bem. Eu perguntei quem que gostaria de ter o seu próprio negócio. Ninguém levantou a mão, se não me engano, uma pessoa. E, no final, todos esses jovens queriam ter o seu negócio. Eu chorei de emoção e, ao mesmo tempo, fiquei pasmo,
com as ideias dos grupos que a gente desenvolveu. Eles queriam ter acesso a remédios. Por que não reutilizar remédios que nós jogamos fora? Queriam melhorar a educação, queriam diminuir o uso de bebida alcoólica na família, queriam diminuir a violência. Ou seja, nós temos a matéria-prima, precisamos investir nela. E se fala muito no desemprego por toda essa tecnologia. Eu acredito na coexistência. Eu acredito que cada vez mais a criatividade humana, ainda hoje, ela vai ser muito difícil ser superada pela inteligência artificial. E aí a gente vê uma enfermeira que pode ajudar no hospital, um drone abelha que veio facilitar, desenvolvido por Stanford, entender melhor, fazer a polinização enquanto descobrem por que a abelha está sumindo. Uma inteligência artificial ajudando empresas lá da Coreia a tomar decisões mais assertivas. E aí fica uma pergunta, gente. Quando a gente, caminhando para o final, já agradecendo aí essa oportunidade de bater esse papo com vocês, né? A gente percebe uma coisa. E o ser humano, gente? Como é que fica a pessoa? O café, ele ganha prêmio direto, né? Nós somos premiados. E quem que faz isso acontecer? É gente, são pessoas que estão... o trator ele não vai andar sozinho, eu não vou fazer nada sozinho, eu não vou colher sozinho. Se eu tiver uma máquina, eu tenho que ter ser humano lá na frente. E aí, fechando, esse é o trabalho que nós vemos há anos trabalhando, insistindo, mostrar que inovação é muito mais do que a tecnologia. Inovação é gente. E o que a gente percebeu com isso é que a gente criou uma plataforma que é uma metodologia que ajuda as empresas a entenderem que inovação é muito mais do que a ideia. Para isso, nós temos que ter gente, nós temos que ter um modelo de gestão que seja mais horizontal, que respeite as pessoas, né? E quando a gente fala em inovação, nós estamos pensando em 4 pontos, né? Por isso que a gente pensa, nós estamos pensando em eficiência. Quando a gente pensa em eficiência, eu penso na transformação digital, mas ela sozinha não chega em lugar nenhum. Quando eu penso em competitividade, eu tenho que ter visão de futuro, que sozinha também não vai em lugar nenhum. Quando eu falo que eu preciso ser mais ágil, eu tenho que conhecer melhor o meu cliente, a experiência do cliente, mas sozinho também não vai. Se eu falo em pessoas, eu estou pensando em mudança de cultura, mas que sozinho não vai. E o que a gente fez, o que a gente faz hoje, é realmente como é que eu posso ligar tudo isso? E aí é que a gente criou uma nova função, são as funções colaborativas, que ajuda todo o segmento, todas as propriedades, qualquer tipo de negócio, a realmente entender o fator humano e unir esses cérebros, de tal forma que eu consiga fazer isso de uma forma que funcione. A inovação, ela está ligada às pessoas, que, por sua vez, está ligada à felicidade dessas pessoas. É a isso que a gente classifica, que eu falo direto, da inovação colaborativa. E aí, gente, finalizando, a gente precisa de ter, dentro do nosso negócio, um ambiente inovador. E esse ambiente inovador não é a gente ter uma sala com piscina de bolinhas e espalhar post-its na empresa inteira. Não é isso. Não é fazer missão para o Silicon Valley. O ambiente inovador, ele acontece no cérebro, dentro da cabeça das pessoas. Ou seja, ele acontece quando a gente considera a importância desse fator humano. Nós nunca tivemos tanta conectividade, tanta prosperidade, tanta informação para gerar conhecimento juntos. E é isso, nós temos hoje esse conhecimento, estamos integrados. Cada vez mais temos que entender esse novo consumidor, esse novo cliente da era digital. Nós temos que ter pessoas que pensem diferente. O mindset tem que ser diferente. Eu preciso de um produtor rural que saiba tudo de tecnologia, assim como eu preciso de um poeta que sabe fazer conta. Então, inovar é muito mais do que simplesmente ideias. Não é simplesmente evoluir o presente, é buscar o futuro para o presente. Isso é inovação. E nós temos que pensar, para fazer isso acontecer, nós temos que experimentar, experimentar, experimentar. Eu costumo falar que ideias, o cemitério está cheio delas, e tem gavetas também, com muita ideia bacana que não foram para frente. E
já agradecendo novamente a essa oportunidade de estar com vocês, eu dou uma dica, gente. Vamos nos fazer mais presente. Essa tecnologia que nos abraçou tem que também nos deixar ser felizes. Não dá, fazendo uma brincadeira, como eu já presenciei, de parar de dar um beijo, de parar de olhar para uma pessoa no jantar para atender um celular ou estar com a tecnologia o tempo inteiro. Nós temos que nos desconectar um pouco, né? Muito obrigado, gente. E, como eu falei para vocês, o livro que a gente lançou recentemente, chama Pinceladas de Inovação, está aí no site queroinovarcomk.com.br, ou se vocês apontarem a câmera do celular e lerem esse código, cai direto para o site do livro. Gente, muito obrigado, obrigado a PT aí. Vou voltar aqui para a tela com vocês. Desculpa a correria por causa do tempo, né? Eu pedi a tarde inteira, aí a manhã inteira, vocês não me deixaram. Obrigada, Mauro, pela participação conosco na SIC 2020, por suas ideias luminosas, por abrir nossas cabeças. E obrigada a todos que nos acompanharam. E até breve. Muito obrigado.